É chegada a hora de uma profunda e necessária reforma na vida de cada indivíduo. Não se trata de uma mudança superficial nas aparências, nem de uma simples troca de rituais, mas sim de um realinhamento interior, que atinge a essência da crença. Martinho Lutero, com sua busca incessante pela verdade nas Escrituras, revelou um caminho de volta à simplicidade e à pureza da fé cristã. Ele desafiou as estruturas rígidas de sua época, apontando para a liberdade da alma que é encontrada somente na confiança inabalável na graça de Deus. A experiência de Lutero, que o levou a declarar a salvação como um dom gratuito, ecoa até hoje como um chamado à reavaliação da própria jornada espiritual. O legado do reformador alemão convida a uma redescoberta de que a verdade divina não é algo a ser comprado, merecido ou conquistado por esforço humano, mas sim aceito pela fé. A alma só encontra verdadeira liberdade quando abandona o peso das obras e dos rituais vazios, abraçando a justiça que vem de Deus. O homem precisa entender que a fé verdadeira é uma obra do Espírito Santo, e não um produto do intelecto ou da vontade humana. Se você está buscando uma liberdade espiritual que transcende as tradições humanas e as regras criadas pelo homem, este é o lugar certo para aprofundar sua fé. A verdade de Lutero é um farol que ilumina o caminho para uma vida mais autêntica com Deus, para não perder nenhuma das profundas revelações que compartilhamos por aqui, e para que este conteúdo alcance mais pessoas sedentas por uma reforma na alma. Pedimos o seu apoio. Inscreva-se agora mesmo no canal, ative as notificações e deixe o seu like logo no início deste vídeo. Juntos, podemos espalhar a mensagem de que a justiça divina é revelada de fé em fé, conforme a palavra que diz: o justo viverá pela fé. A história da humanidade frequentemente mostra o homem tentando alcançar o divino através de suas próprias forças. Ele busca construir pontes de mérito e esforço, como se a salvação pudesse ser negociada ou conquistada. Ele se debate em uma teologia da glória, buscando a Deus no poder e na manifestação visível. Foi em meio a essa busca frenética e infrutífera que surgiu a voz de um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, o jovem Lutero, consumido pelo medo da ira de um Deus julgador. Dedicou-se com fervor a todos os rituais e disciplinas monásticas. Ele jejuava, orava, se autoflagelava e confessava seus pecados com uma minúcia exaustiva, buscando desesperadamente um sinal de aprovação divina. Ele buscava a paz da consciência através de seus próprios atos e sofrimentos. A sua diligência na observância das regras era lendária, mas sua alma permanecia em tormento. Contudo, quanto mais se esforçava, maior se tornava sua angústia e sua convicção de que ele era incapaz de satisfazer as exigências de um Deus justo e santo. Esta luta interna era um reflexo da teologia dominante de sua época, a qual pregava que a justiça divina era uma justiça ativa, pela qual Deus castiga e exige mérito do pecador. O sistema eclesiástico daquele tempo oferecia caminhos para aliviar a culpa, como a compra de indulgências, que prometiam a remissão das penas do purgatório. A figura do comissário de indulgências, Uran Tetzel, com seu slogan de que a moeda caindo no cofre libertava a alma do fogo, era o símbolo dessa mercantilização da graça. Essa prática, com seu comércio de salvação, era um ultraje à consciência de Lutero, que enxergava nela uma distorção perigosa da graça de Deus. A tese 27 de Lutero condenava essa prática, dizendo que pregam doutrina humana os que afirmam que a alma voa para fora do purgatório assim que o dinheiro salta na caixa. Ele entendia que tal crença era vaidade e mentira. Mesmo que o próprio Papa oferecesse sua alma como garantia, o monge, então professor de teologia bíblica na Universidade de Wittenberg, mergulhou nas Escrituras, buscando a luz que a prática religiosa de sua época
não lhe oferecia. Ele estudava grego e hebraico para se aprofundar no significado e na origem das palavras utilizadas nas Escrituras. Uma dedicação que era rara, mas essencial para a sua redescoberta teológica. Foi no estudo das epístolas paulinas, especialmente Romanos e Gálatas, que a verdade o confrontou e o libertou. Especificamente, no versículo 1, capítulo 17, da Epístola de Paulo aos Romanos, que afirma: o justo viverá pela fé. Aquelas palavras, que antes lhe pareciam uma ameaça e que intensificavam seu ódio ao Deus que exigia uma justiça que ele não podia cumprir, transformaram-se em sua maior libertação. Lutero descreveu que, dia e noite, ele andava meditando, até que, por fim, observou a relação entre as palavras. Ele passou a entender que a justiça de Deus, revelada no Evangelho, não é a justiça pela qual Deus pune ativamente, mas sim a justiça que Deus concede passivamente. Ou seja, a justificação, uma justiça imputada, um presente merecido que é recebido somente através da fé. Ele descreveu essa experiência como se as portas do paraíso tivessem se aberto para ele. Ele percebeu que o homem não se torna justo por fazer boas obras, mas que ele faz boas obras porque já foi justificado pela fé. As boas obras são o fruto, o testemunho, e nunca a raiz da salvação. A verdadeira justiça surge, de acordo com o Reformador, quando se crê de todo o coração nas palavras de Deus. Essa descoberta, conhecida como a doutrina da justificação pela fé, demolida a base de todo o sistema de méritos e penitências. A fé, para Lutero, é uma confiança viva e inabalável na graça de Deus. Ela não é um mero assentimento intelectual aos fatos da Bíblia, mas uma entrega completa e pessoal à obra de Cristo. É a obra de Deus no homem, e não uma decisão humana. Ele afirma que a fé é um donam, uma dádiva. Ninguém pode ser salvo, a menos que creia que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Essa fé não é obra humana, mas é operada por Deus. Crer em Cristo significa vestir-se dele, viver em união com ele. A fé significa fixar o olhar firme e continuamente em Cristo. O ato de afixar suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, foi o resultado direto dessa nova compreensão. As teses questionavam diretamente a autoridade do Papa sobre as almas no purgatório e o comércio das indulgências. A tese 36 afirmava que qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena da pena e da culpa, mesmo sem uma carta de indulgência. Isso minava a fundação financeira da prática. E a tese 62, considerada o cerne da questão, proclamava que o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus. Estes tesouros espirituais não podiam ser vendidos por nenhum preço, pois eram a dádiva gratuita de Deus. Para Lutero, a Palavra de Deus, ou a Bíblia, é a única fonte autorizada para a fé e a prática. Este é o princípio do sola scriptura, um dos pilares da Reforma Protestante. Lutero condenou a injustiça cometida contra a Palavra de Deus quando se consagrava tanto ou mais tempo à pregação das indulgências do que à pregação do Evangelho do Senhor. Ele exigiu que a Palavra de Deus não fosse proibida nas demais igrejas por causa da pregação das indulgências. Ele dedicou-se à tradução do Novo Testamento grego para um alemão fluente, de grande aceitação popular, realizando essa façanha no castelo de Wartburg, sob a proteção de Frederico o Sábio, tornando a Escritura acessível ao povo comum. Ele ensinou que o Espírito Santo habita onde existe fé e boa consciência, e que a fé e a Palavra de Deus não se podem divorciar. Onde há um cristão, ali está o Espírito Santo, o Deus verdadeiro. Segundo Lutero, somente pode ser conhecido a partir do Cristo crucificado.
A teologia de Lutero é uma teologia da cruz, que enxerga o poder de Deus na fraqueza e no sofrimento. O verdadeiro cristão, justificado pela fé, não vive na terra para si próprio, mas para o próximo. E lhe serve. A fé em Cristo é a garantia de que o indivíduo é liberto para amar e servir. As boas obras não tornam uma pessoa cristã, mas uma pessoa cristã faz boas obras, motivada pela fé. Onde existe fé e boa consciência, ali certamente habita o Espírito Santo. O verdadeiro arrependimento inicia com o amor à justiça e a Deus. A redescoberta da fé, como confiança radical na graça de Deus, operou uma reforma profunda, não apenas na igreja, mas na alma de cada crente que abraçava. A verdade do Evangelho liberta a alma de todo o jugo, do medo, da culpa e da escravidão às obras humanas. Ela transforma o crente de um escravo da lei e um filho livre pela graça. O indivíduo compreende o paradoxo de ser justificado e pecador ao mesmo tempo. Simel Justus et Simel Justus, um amigo e um inimigo de Deus. Os filósofos não admitem este paradoxo porque não aceitam a forma correta de tornar-se justificado. Esta tensão constante leva o cristão a uma humildade perene e a uma confiança cada vez maior em seu Salvador. Se olharmos para a fé, as leis de Deus são cumpridas. O pecado é destruído, mas se olharmos para a nossa natureza pecaminosa, nada há de bom. Portanto, devemos sempre lembrar que todos nós somos justos por intermédio da fé, porém, ainda somos pecadores. A fé e a incredulidade definem o que é e o que não é pecado. Na fé, não existe pecado. Na incredulidade, existe pecado. A reforma que Deus opera é a certeza de que a vontade e a sabedoria de Deus vão muito além da nossa limitada capacidade de compreensão. A alma que aceita essa verdade se liberta da vaidade de esperar a salvação mediante indulgências ou promessas infundadas. O cristão é admoestado a se empenhar em seguir a sua cabeça, Cristo, através do padecimento morte e inferno. Ele é chamado a esperar mais, entrar no reino dos céus, através de muitas tribulações, do que facilitado diante de consolações infundadas. A gente pensa que Deus mata, mas em verdade, Ele vivifica. A fé em Cristo é o antídoto para a incredulidade e a fonte de toda boa obra. É a força que sustenta o crente na certeza de que, mesmo que todos o abandonem ou persigam, ele crê em Deus. A verdadeira liberdade vem quando o coração prende-se e confia-se somente no Deus verdadeiro, que se revela em Cristo. Qual parte da sua fé você sente que Deus está reformando atualmente, levando-a de uma base de esforço humano para uma base de pura confiança em sua graça? Deixe a sua resposta nos comentários abaixo e participe desta conversa sobre a liberdade da alma. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. E continue buscando a verdade que liberta.